Guia de estudo. A morada da alma apresenta o quadro mais amplo possível da transformação de uma espécie inteira, que passa de uma percepção limitada e de meios brutais de evolução para uma percepção consciente de si e de seu mundo maravilhoso, bem como do crescimento espiritual, como seus meios de evolução. Este guia de estudo vai ajudar a você a passar por essa transformação nos termos de sua própria vida e de suas experiências cotidianas. Os exercícios o ajudam a olhar e entender a si mesmo, suas experiências e aos outros de novas maneiras. Sugere experimentos para aprofundar sua compreensão e formas de aplicá-los. Incentiva você a se tornar a autoridade em sua vida e ver com seus próprios olhos como criar uma existência de harmonia, cooperação, troca e reverência pela vida. Você pode explorar qualquer questão ou permanecer com qualquer exercício que escolher. Também pode retornar às sessões para ter uma compreensão mais ampla. Exploro meu crescimento espiritual há quase 25 anos e continuo a entender os conceitos de A Morada da Alma com mais profundidade a cada ano, às vezes a cada semana. Quanto mais profundamente você se permite ir em relação a si mesmo e aos outros, mais acelera seu crescimento e contribui de modo consciente, centrado no coração, para a sua própria evolução e para a evolução de nossa espécie. Mantenha um diário enquanto estuda A Morada da Alma. Toda vez que o ler, você pode encontrar sentidos mais profundos e novos insights. Escreva seus insights e pensamentos em seu diário para não se esquecer deles e para perceber como mudaram com o tempo. Você pode usar este guia de estudo sozinho ou em grupo. Se estudar com um grupo, sugiro que compartilhe suas respostas às perguntas e os resultados de seus experimentos com os demais, caso se sinta confortável. As pessoas em seu grupo são seus potenciais parceiros espirituais. Com o passar do tempo, novos valores e percepções vão trazer você naturalmente à cocriação construtiva com os outros. Embora ninguém possa fazer o trabalho de sua evolução por você, os tempos do lobo solitário, do monge enclausurado e do eremita buscando iluminação em isolamento acabaram. Até pouco tempo atrás, nossa evolução se desdobrava de maneira muito lenta. Agora está acontecendo na velocidade da luz. Dentro de poucas gerações, todos os humanos vão vivenciar a percepção expandida que está brotando em milhões de nós. Este guia de estudo vai ajudar você não apenas a reconhecer essa percepção expandida em si mesmo, mas também a usá-la conscientemente para trazer seu novo potencial incrível, o empoderamento autêntico para a sua vida. Uma versão expandida deste guia de estudo, incluindo vídeos e meditações, está disponível para você online, em inglês, no site. Também estão disponíveis um programa de apoio e uma comunidade online. Fico feliz em ser um estudante na Escola da Terra com você. Gary Zukav. Guia de estudo do capítulo 1. A Morada da Alma é sobre o nascimento de uma nova humanidade. Esse nascimento é em parte natural e em parte desafiador. O surgimento da percepção multissensorial, a percepção além do que pode ser visto, ouvido, degustado, tocado e cheirado é natural. Está acontecendo quer a gente queira, quer não. Algumas pessoas até resistem a isso porque não querem ver o que vem. A percepção multissensorial traz consigo um novo potencial. É o potencial do poder autêntico, que é o alinhamento da personalidade com a alma. Esse novo potencial não nasce automaticamente. Cada um de nós deve criá-lo para si. Criar poder autêntico exige vivenciar dentro de nós as diferenças entre medo e amor, e escolher o amor independentemente do que aconteça dentro de nós, como raiva, ciúme ou ressentimento, ou do que esteja acontecendo fora de nós, como outro 11 de setembro,
uma doença ou a morte de uma criança. Essa é a parte desafiadora. A morada da alma mostra o que é poder autêntico, porque é importante e como criá-lo. Evolução. Quando o ambiente físico é visto apenas do ponto de vista pentasensorial, a sobrevivência parece ser o critério fundamental de evolução e o medo se torna a base da vida na esfera física. O poder de controlar o ambiente e os seres que nele habitam parece essencial. Isso produz um tipo de competição que afeta todos os aspectos de nossa vida. Poder sobre o que pode ser sentido, cheirado, degustado, ouvido ou visto é poder externo. Todas as percepções de menor ou maior valor pessoal resultam da percepção de poder como algo externo. A competição por poder externo está no cerne de toda violência. Nossa compreensão mais profunda nos leva a outro tipo de poder, que ama a vida em todas as formas. Não julga e encontra sentido e propósito até nos menores detalhes, sobre a terra. Isso é poder autêntico. O poder autêntico tem suas origens na fonte mais profunda de nosso ser. Não pode ser comprado, herdado nem acumulado. Estamos evoluindo de uma espécie que busca poder externo para uma espécie que busca poder autêntico. Nenhuma compreensão da evolução é adequada se não estiver baseada no fato de que estamos em uma jornada rumo ao poder autêntico, e que esse poder autêntico é a meta do nosso processo evolutivo e o propósito do nosso ser. Perguntas. Aqui vão algumas perguntas para você se fazer. Esteja aberto às respostas e a outros pensamentos que lhe vierem à mente. Não existem respostas certas ou erradas. Essas perguntas são feitas para ajudar você a explorar a si mesmo e as suas experiências. Às vezes, as respostas vão continuar surgindo. Permita que isso aconteça. Se estiver em um grupo, compartilhe suas respostas e, então, continue a fazer essas perguntas a si mesmo depois que sair da atividade em grupo. Anote suas respostas para poder se lembrar delas. Elas vão estimular ainda mais perguntas e respostas em você quando as ler no futuro. Pergunta 1. Você acha que uma pessoa amorosa é mais evoluída do que uma pessoa maldosa? Por quê? 2. Você já teve uma experiência multissensorial ou acha que poderia ter uma? 3. Você sente ou desconfia que tem dons a compartilhar e quer saber quais são? 4. O que torna uma pessoa poderosa? Quem afeta a sua vida de maneira mais poderosa? Pessoas que intimidam você ou pessoas que se importam sinceramente com você? 5. Escreva exemplos de poder externo. Você já teve uma experiência ou experiências de empoderamento autêntico? Escreva sobre elas também. 6. Você já sentiu que é mais do que pensava ser? Por exemplo, mais do que uma mente e um corpo? Exercício. Sou multissensorial? Faça uma lista dos aspectos multissensoriais que consegue identificar em você. Por exemplo, sei, dentro de mim, qual decisão preciso tomar. Tenho pressentimentos. Valorizo minhas percepções. Uso minha intuição. Às vezes, sei mais do que consigo ver. Lições de vida. Você pode se surpreender com o grau de influência que a percepção multissensorial já exerce sobre a sua vida. O objetivo é reconhecer, honrar e experimentar isso. As experiências da percepção multissensorial podem lhe ser mais naturais do que você imagina. A percepção multissensorial é sua capacidade de ver além do que os 5 sentidos conseguem detectar. Defina sua intenção a cada dia para a próxima semana, a fim de encontrar sentido pessoal em todas as suas experiências cotidianas. Abra-se para ver significado onde você não via antes e reconhecer seus insights. Como experiências valiosas da percepção multissensorial.
Tome notas e escreva no diário toda noite sobre o que viu a partir de sua percepção multissensorial. Ao fim de semana, anote suas respostas às seguintes perguntas. Qual foi seu exemplo mais significativo de percepção multissensorial? O que você aprendeu com essa experiência? Como sua intenção de encontrar sentido no cotidiano afetou suas experiências? Seja específico. Como o que você descobriu afeta sua perspectiva de si mesmo e dos outros? Dê exemplos. Agora, pegue mais uma semana e defina a mesma intenção todo dia. Tome notas e escreva no diário toda noite sobre o que viu a partir de sua perspectiva multissensorial. Ao fim desse período, escreva suas respostas às seguintes perguntas. O que você descobriu sobre si mesmo ao se abrir para a sua experiência multissensorial? Seja específico. Qual foi a primeira experiência multissensorial em sua vida que você reconheceu como uma ocorrência dessa natureza? Qual é o exemplo mais significativo de uma experiência multissensorial em sua vida? Guia de estudo do capítulo 2. Este capítulo trata de como seu intelecto e seus 5 sentidos estão relacionados. Os 5 sentidos proporcionam informações ao seu intelecto: o que você vê, ouve, degusta, toca e cheira. Seu intelecto compara e analisa essas informações, deduz e conclui coisas a respeito delas, e diz como se manter vivo e confortável. Ele não tem como compreender informações que não venham de seus 5 sentidos. Esse é o tipo de informação que a percepção multissensorial oferece. Ela literalmente não faz sentido para seu intelecto. Da perspectiva de sua personalidade, chamamos essas informações de ilógicas ou absurdas. Por exemplo, as experiências de outras personalidades de sua alma que vivem em tempos e lugares diferentes, como o passado. Mas é precisamente esse tipo de informação que é necessário para criarmos vidas saudáveis, empoderadas e construtivas. O intelecto não tem como imaginar essa circunstância nova. Este capítulo é exatamente sobre essa circunstância. No Oriente, isso é chamado de karma e, no Ocidente, de regra de ouro. Karma. Criar poder autêntico exige se tornar responsável por tudo o que você cria. A lei universal de causa e efeito mostra como você já é responsável por tudo o que cria. E saber disso dá a você um forte incentivo para criar experiências saudáveis e construtivas com suas escolhas. Esta é a lei do karma. Na experiência alheia também será vivenciado por você ou por outra personalidade de sua alma. Em compensação, o resultado das ações de outra personalidade de sua alma na experiência alheia também poderá ser vivenciado por você. Karma é o professor universal e impessoal de responsabilidade. Ao entender que suas experiências são necessidades kármicas, você se torna menos propenso a levá-las para o lado pessoal, a reagir com raiva, indignação, julgamento, etc. Lembre-se, não julgue para não ser julgado. Isso significa que você também vai criar menos experiências dolorosas e mais experiências alegres para si e para outras personalidades de sua alma. Ao escolher com sabedoria e responsabilidade, mesmo quando tem sentimentos de raiva, julgamento, etc., você entra conscientemente na evolução de sua alma e cria poder autêntico. Perguntas. Aqui vão algumas perguntas a se fazer. Se sentir reações a qualquer uma delas, como julgamento, desprezo, gratidão, espanto, validação, tome nota dessas reações. Se estiver em grupo, compartilhe suas respostas e seja receptivo às experiências que as outras almas dividirem com você. Anote suas respostas para se lembrar delas. Você pode descobrir que algumas mudam com o tempo. Pergunta 1. Quantas vezes na última semana você se sentiu enraivecido, ressentido, traído, superior, inferior? E agiu de acordo com essa emoção? Você já se perguntou por que eu? O que fiz para merecer isso? Escreva alguns exemplos.
Quantas vezes você já se sentiu magoado e quis magoar a pessoa que você achava ser responsável? Você teria agido da mesma forma se soubesse que a causa de sua mágoa pode ter acontecido séculos antes de você nascer? Como você se sente sobre a possibilidade de criar conscientemente experiências felizes para si e para outras personalidades de sua alma? Imagine como pode fazer isso. Escreva tudo o que lhe vier à mente e volte a isso com frequência. Escolha quais experiências você pretende trazer para a sua vida. Exercícios. Uma semana de gentileza. Faça um esforço para tentar ser simpático e gentil com as pessoas que encontrar durante esta semana. Estenda essa gentileza às pessoas com quem você conversa por telefone, e-mail ou por redes sociais. Em seguida, observe como se sente e que efeitos notou em sua vida. Compartilhe suas experiências com os outros e, se eles não estiverem fazendo esse exercício, também convide-os para se juntar a você e trocar experiências. Explorando a regra de ouro. Lembre um momento em que algo surpreendente aconteceu a você e o deixou encantado, como um presente inesperado ou uma gentileza. Pergunte-se: já surpreendi e encantei outras pessoas de uma forma parecida? Lembre algum acontecimento que o deixou abalado e magoado, como quando foi traído ou quando alguém gritou com você. Pergunte-se: já abalei e magoei outras pessoas de uma forma parecida? Você já considerou que as coisas que está vivenciando, alegres ou dolorosas, são consequências de escolhas que você ou que outra personalidade da sua alma fez? Ponderar sobre essas perguntas vai estimular conexões e conversas mais profundas com as pessoas que o cercam. Uma experiência kármica? Recorde o momento em que teve consciência de que estava ou poderia estar tendo uma experiência kármica. Uma experiência em que pensou ou intuiu ter relação com o karma que você criou ou que foi criado por outra personalidade de sua alma. Como isso impactou sua vida? Você pode ter sentido que essa experiência não havia acabado ali, que existia mais coisa envolvida do que conseguiria exprimir. Explore isso sozinho ou com outras pessoas. Pergunte à sua intuição como esse conhecimento pode apoiar você em seu crescimento espiritual. Se não teve uma experiência como essa, imagine como se sentiria se a tivesse tido. Guia de Estudos do capítulo 3. No passado, reverência significava colocar algo, como a divindade ou alguém como um santo, acima e além da experiência humana. Agora, podemos sentir a nós mesmos e aos outros de maneiras que não conseguimos detectar com nossos olhos, ouvidos, nariz, paladar e tato. Não confundimos as coisas que nossos 5 sentidos nos dizem sobre uma pessoa, como gênero, cor de pele ou nacionalidade, com sua essência. Humanos pentasensoriais não confundem as roupas que um indivíduo usa com o indivíduo que a está usando. Do mesmo modo, humanos multissensoriais não confundem uma veste terrena como a de um artista estadunidense branco, de uma freira tailandesa amarela ou de um professor africano preto, com a alma que a está usando. Humanos multissensoriais também sentem oceanos, florestas, desertos e montanhas, de modo que humanos pentasensoriais não conseguem sentir. Conectar-se com a essência de uma pessoa ou coisa é uma experiência multissensorial. É reverência. Reverência é diferente de respeito. Você pode respeitar uma pessoa sem respeitar outra, mas não tem como reverenciar uma pessoa sem reverenciar a todas. Reverência. Reverência é olhar além da camada externa da aparência, olhar para a essência que está dentro dessa camada. Reverência é se conectar com o poder verdadeiro e com a essência de uma pessoa ou coisa. É uma percepção sagrada. É reconhecer personalidades como vestes terrenas e mudar o foco da sua atenção dessas vestes para o que as está vestindo, que é a alma. Reverência é aceitar que toda vida é, por si só, sagrada. Sem reverência,
tornamo-nos cruéis e destrutivos e criamos karma doloroso para nós mesmos. Uma pessoa reverente evita automaticamente as consequências kármicas severas que seriam criadas por agir sem reverência. E cada ação reverente é um passo rumo ao alinhamento com a alma. A alma reverencia toda vida. Uma pessoa reverente vê e honra a divindade em todas as suas formas. Viver com reverência exige desafiar os valores e percepções de um mundo pentasensorial, que não valoriza a vida. Tornar-se reverente é essencialmente se tornar uma pessoa espiritualizada. Perguntas. Use estas perguntas para dirigir sua atenção a experiências de reverência. Permita que elas estimulem novos insights e percepções em você. Com que frequência você julga as pessoas pela cor da pele e a aparência, pelas roupas, crenças, atitudes e bens que elas têm? Às vezes, essa pergunta é difícil de responder, porque as partes de sua personalidade que julgam os outros lhes são tão familiares que os julgamentos delas não parecem julgamentos, e sim a forma como as coisas realmente são. Separe ao menos um dia para observar a frequência com que você julga os outros ou a si mesmo e anote seus julgamentos à medida que os observa. Você percebe quando pensa que as pessoas estão julgando você pelos mesmos motivos? Escreva ou compartilhe suas observações. As pessoas conseguem ganhar a sua reverência como conseguem ganhar seu respeito? Note o que você sente quando tem reverência e o que sente quando tem respeito pelos outros. Escreva suas impressões e compartilhe isso com outras pessoas, se possível. Você vê a divindade em todas as formas de vida? Gostaria de ver? Passe um dia ou dois tentando sentir a divindade onde quer que olhe. Exercício. Você consegue ver com outros olhos? Se estiver em grupo, uma pessoa lê este exercício enquanto as demais fecham os olhos. Lembre-se de uma pessoa que conheceu há muito tempo e de quem não se sente mais próximo, mas gostaria de se sentir. Você se enxerga inferior a esse amigo ou com ciúme dele? Ou talvez superior e crítico? Por que se sente tão distante dessa pessoa? Você estava olhando apenas para as vestes terrenas desse seu amigo? Estava focando o que ele faz ou como se veste? Sente que não consegue se comunicar por causa de um mal-entendido ou briga que tiveram? Está distante porque sua vida tomou uma direção diferente? Agora se abra à possibilidade de ver seu amigo com outros olhos. Defina sua intenção para ver além das vestes terrenas que ele usa. Passe ao menos 15 minutos nesse exercício. Imagine seu amigo. Lembre-se de quando você não sabia de tudo o que se passava na vida dele. As dificuldades, os medos, as alegrias, as aflições. Lembre-se de que você é uma alma e seu amigo também. Se seus olhos estiverem fechados, abra-os e note como se sente sobre seu amigo agora. Sente compaixão? Se não, continue a fazer esse exercício de novo e de novo, até sentir uma mudança de restrição para abertura, de ver seu amigo apenas como uma personalidade para saber que ele é uma alma usando uma veste terrena. Permita-se sentir o instante em que seu medo, seu julgamento e seu desdém desaparecem e surge a reverência. Faça isso diariamente pelo tempo que quiser e escolha pessoas diferentes sobre as quais gostaria de mudar sua perspectiva, passando de uma visão crítica para a reverência. Lição de vida. Defina como intenção desta semana enxergar tudo e todos com reverência. Desde seus relacionamentos mais próximos, passando por seus conhecidos, pelas pessoas com quem interage eventualmente, até pessoas de quem se sente distante. Reafirme essa intenção toda manhã e sempre que se lembrar durante o dia. Ao final de semana, escreva suas respostas às seguintes perguntas. O que você foi capaz de perceber ao olhar para tudo com reverência durante a última semana?
dê exemplos. O que você criou ao definir essa intenção? Seja específico. Exercícios e perguntas. Use as perguntas a seguir para explorar a reverência. Sua alma reverencia a vida sob todas as formas, incluindo você mesmo? Você se reverencia? O que significaria se reverenciar? Reverenciar-se seria uma atitude narcisista? Algumas partes de sua personalidade, baseadas em medo, podem achar essa postura narcisista. É importante ter consciência delas para poder diferenciar narcisismo de autorreverência. Compartilhe ou escreva sobre suas descobertas. O que significaria reverenciar outra pessoa? Se a reverência é reconhecer a essência de uma pessoa ou coisa, como você poderia reverenciar a essência de outra pessoa e não reverenciar a sua própria essência? Se você reverenciasse todas as coisas, de que forma sua vida seria diferente? Guia de Estudos do capítulo 4. Suas emoções são muito importantes. Você não conseguirá crescer espiritualmente sem se tornar consciente delas. Isso transforma completamente a visão sobre emoções defendidas pelo senso comum. Pensamos que as emoções não servem a nenhum propósito útil. Da mesma forma que o apêndice, elas podem ser muito dolorosas e não se perde nada ao ter um apêndice removido. Contudo, um tesouro maravilhoso se perde quando você está distanciado de suas emoções. Elas são mensagens de sua alma que lhe trazem informações valiosas. Se você não receber tais informações, elas serão entregues de novo e de novo. Não são apenas as emoções agradáveis e felizes que trazem informações importantes. Emoções dolorosas, incluindo as mais insuportáveis, também o fazem. Em outras palavras, o caminho para o crescimento espiritual passa por seu coração. É apenas através de suas emoções que você consegue vivenciar o campo de força de sua alma. Suas emoções lhe dizem quais partes de sua personalidade são amorosas e que, quando você age a partir delas, as consequências são boas. Mas elas também lhe dizem quais partes são amedrontadas e quando você age a partir delas. As consequências são dolorosas. Ao se tornar espiritual, você se centra no coração. Muitas pessoas acreditam que ser centrado no coração significa ser piegas e sentimental, mas na verdade é o oposto. Tornar-se centrado no coração significa escolher agir a partir de partes amorosas de sua personalidade. Em outras palavras, deixar de ser controlado inconscientemente por emoções de medo, para escolher conscientemente agir a partir de emoções baseadas no amor. Quando consegue fazer isso, você consegue chegar a uma posição em que pode mudar sua vida, seu futuro e seu mundo. Coração. A lógica que nos permitiu evoluir como uma espécie pentasensorial não consegue representar a existência da alma de maneira significativa. A evolução sem o tempo ou mesmo a dinâmica não física do karma, que gera e associa muitas vidas, portanto, é chegado o tempo para uma ordem mais elevada de lógica e compreensão. A criação dessa ordem mais elevada de lógica e compreensão exige muita atenção aos sentimentos, e isso exige o coração. Suas emoções mostram quais partes de sua personalidade estão ou não alinhadas à sua alma. Sem percepção consciente de suas emoções, você não consegue observar a dinâmica por trás de suas emoções, ou os fins a que essas dinâmicas servem. Apenas um coração compassivo consegue enfrentar o mal diretamente. O mal é uma ausência de luz, divindade, inteligência divina. A cura para uma ausência é uma presença. Apenas o coração consegue trazer luz onde não havia. Portanto, apenas o coração consegue enfrentar o mal diretamente. Entender o mal como a ausência de luz possibilita que você veja que o único lugar para começar o processo de eliminar o mal é dentro de você. Perguntas. Tornar-se consciente de suas emoções e usá-las para criar poder autêntico não significa deixar de usar seu intelecto. Pelo contrário,
você acaba o usando mais e de maneira mais consciente, ou seja, cada vez mais a serviço do coração, a serviço do amor, em vez de usá-lo inconscientemente a serviço do medo. Você já pensou que suas emoções servem a um propósito maior do que o mecanismo de luta e fuga? Quais emoções encontra dentro de si que você se sente baseadas no medo? Quais emoções vivencia em si que sente virem do amor? O que a ordem mais elevada de lógica e compreensão do coração significa para você? Anote seus pensamentos para poder consultá-los depois. Você já considerou o mal como uma ausência de amor? O que isso significaria para você se for verdade? Escreva sobre isso e compartilhe de seu coração com outros que forem abertos. Já considerou a ideia de que o lugar para começar a eliminar o mal no mundo é dentro de você? Escreva as ideias e percepções que lhe vêm à mente enquanto pondera essa ideia. Se for verdade, de que formas você eliminaria o mal em você? Exercícios. Escolha suas intenções com o coração. Durante o próximo dia ou semana, pergunte-se: por que realmente quero fazer ou dizer isso, antes de escolher o que fazer ou dizer? É para criar harmonia? Estou fazendo ou dizendo o que sinto ser bom em meu coração? Estou fazendo ou dizendo o que minha mente está me dizendo? Escreva as respostas no diário. Quando tiver feito isso para você, peça aos outros para participarem desse exercício e compartilhe. Abra seu coração. Pratique abrir o coração pensando em um momento em que sentiu amor por alguém, por seu filho, neto, companheiro, amigo ou em um encontro especial com um estranho. Lembre-se da situação e do que estava se sentindo e como estava seu coração. Na próxima vez que sentir seu coração fechado, o peito doendo, permita-se sentir a dor no peito. Respire profundamente mesmo se sentir contração e, ao mesmo tempo, lembre-se daquele momento especial. Continue abrindo o coração e respirando profundamente até sentir que começa a relaxar, mesmo que apenas um pouco. Peça orientação para sua intuição a fim de abrir seu coração. Faça a prática para desafiar a parte de sua personalidade baseada em medo. É ela que fecha seu coração para você mesmo e para os outros. Reflexão útil. Quando uma intenção vem de seu coração, ela traz a energia de seu coração para a sua ação e cria experiências para você. Quando sua intenção não vem do coração, ela traz medo para a sua ação e cria suas experiências. Você deve ter consciência do que está sentindo e pensando para que consiga reconhecer as diferenças. Se seu coração está aberto, acolhedor, criativo e ancorado, a sensação é boa e relaxa você. Já o medo é impaciente, arrogante, fechado e defensivo. Machuca e não consegue tolerar diferenças. Seu coração inclui, o medo exclui. Seu coração mantém você em contato com o todo. O todo é vida. Sem seu coração para iluminar suas viagens, elas se tornam experiências assustadoras. Aqui vai um mini checklist para lembrar você se seu coração está aberto ou fechado. Coração fechado. É sentimental e exclusivo. Coração aberto. É claro e firme. Inclusivo. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Até os próximos guias de estudos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Não esqueçam de curtir o vídeo se assim gostaram. Muita luz para todos vocês. Namastê.